In our mission, one thing I really feel very thankful for is God has given us any answer and every answer we need. E na nossa missão, o que eu realmente tenho gratidão é que Deus sempre nos dá a resposta de qualquer pergunta que nós fazemos. In our mission, if you have cancer, it's not a problem because we have so many people already who were healed from cancer by faith. Na nossa missão, mesmo que você tenha câncer, isso não é um problema, porque na nossa missão várias pessoas já foram curadas do câncer. And so God has given us everything we need inside of the church, through the servant and through the Word of God. Deus realmente tem nos dado todas as coisas dentro da palavra, dentro da igreja, através do servo. So, like for example, in our mission, we send the missionaries to the different places in the world by faith. Por exemplo, na nossa missão, nós enviamos vários missionários a vários locais pela fé. So, I don't know if you know this, but in our mission, I remember we sent Pastor Jo Sung-ju. He was first dispatched to Costa Rica. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas o nosso missionário, ele foi Jo Sung-ju, foi enviado primeiramente para Costa Rica. But when he was sent by our church to be a missionary, he didn't speak any Spanish. Mas quando ele foi enviado pela nossa missão, ele não falava nada de francês. He only knew one word. Ele sabia somente uma palavra. Sí. Sí. Yes. That's the only word he knew. Essa era a única palavra que ele sabia. So when he went to the airport, então quando ele ia para o aeroporto, so he flew from Korea, arrived at the airport in Costa Rica. Então ele voou lá da Coreia e chegou no aeroporto da Costa Rica. And at that time he had to go through the immigration and security. E naquele momento ele teve que passar pela imigração e pela segurança. So they asked him questions. Então eles fizeram perguntas. So they said, "Are you from Korea?" Então eles perguntaram: "Você veio da Coreia?" Sí. Sí. Is she your wife? Ela é sua esposa? Sí. Sim. Are you bringing any drugs? Você está trazendo alguma droga? Sí. Sim. Have you ever committed illegal crimes? Você já cometeu algum crime? Sí. Sim. Are you bringing any guns or weapons in your bag? Você está trazendo alguma arma ou alguma munição na sua mala? Sí. Sim. So the security guard, they all started laughing because they knew that he didn't understand anything they were asking. Então a Polícia Federal de lá, eles começaram a dar risada porque ele realmente não estava entendendo nada do que eles estavam falando. So that is how he started his mission. Então foi assim que ele começou a sua missão. But now he speaks really good Spanish. E agora ele realmente fala muito bem o francês e o espanhol. Right now, all of our books that are translated to Spanish, the pastor is one of the main editors. E agora todos os nossos livros que são traduzidos para o espanhol, é ele que revê. There was another story about a missionary who was sent from Korea to Russia. E também tem uma outra história de um missionário que foi enviado da Coreia para a Rússia. Like to me, Spanish is easy. Portuguese is very hard. Olha, quando eu vejo o espanhol, ele é fácil, mas o português é muito difícil. See. So, but even more difficult than Portuguese, I think Russian is more difficult. Mas muito mais difícil do que o português, eu acho que o russo é mais difícil. Have you ever heard Russian before? Vocês já ouviram russo antes? Yes, you know what it sounds like, right? Vocês sabem como que soa, né? It sounds like a person who speaks German but is drunk. Parece uma pessoa que fala alemão, porém está bêbado. But this pastor, when you learn another language, is easier when you're younger. Sabe, mas quando você aprende uma outra língua é mais fácil quando você é jovem.
the older you get, it's more difficult to learn the language. Quanto mais velho você fica, é mais difícil de você aprender uma nova língua. But when this pastor was sent to Russia, he was already 45 years old. Mas esse pastor, quando ele foi enviado para a Rússia, ele já tinha 45 anos. This pastor never learned another language, only Korean for 45 years. Esse pastor, ele nunca tinha aprendido nenhuma outra língua a não ser o coreano por 45 anos. 45 years, 45 only anos. Korean. Somente coreano. For 45 years, this pastor never even went to another country. Por 45 anos, esse pastor nunca tinha ido para outro país. But now he's going to be sent to Russia with one of the most difficult languages. Mas agora ele estava sendo enviado para a Rússia com uma das línguas mais difíceis. So he was kind of, stressed in his heart. Então eu imaginei, ele estava realmente estressado dentro do coração dele. Isn't it? You can imagine, right? Vocês podem imaginar, não é mesmo? But then before he was sent to Russia, he was staying at the Gangnam Church. He was able to have fellowship with Pastor Ok Soo Park. Mas antes de ser enviado para a Rússia, ele estava na igreja de Gangnam e ele pôde fazer comunhão com o pastor Ok Soo Park. So Pastor Ok Soo Park called him secretly, individual, and they had individual fellowship. E o pastor Park, ele chamou ele individualmente e eles puderam fazer uma comunhão individual. At that time, Pastor Ok Soo Park opened the words about the man with an infirmity for 38 years. E naquele momento, o pastor Park, ele abriu a palavra do homem enfermo há 38 anos. So what Pastor Ok Soo Park said was, when Jesus looked at that man, he said, "Rise, take up your bed and walk." E Jesus, quando olhou para aquele homem, falou: levante, toma teu leito e ande. So Pastor Ok Soo Park asked this pastor, E o pastor, ele perguntou para esse pastor: when Jesus said, "Rise, take up your bed and walk," did he mean 10 years from now, 5 years from now, or did he mean right away? quando Jesus falou para ele: levanta, pega seu leito e anda, ele falou: daqui 10 anos, daqui 5 anos ou agora? So was Jesus saying, "Hey, let me massage your legs first. Let's do some exercise first, and then walk"? Por acaso Jesus falou: deixa eu fazer uma massagem na sua perna, faz um pouquinho de exercício, aí você anda? No. He said, "Walk right now." Ele falou: ande agora mesmo. So Pastor Ok Soo Park says, listen very carefully. O pastor Park falou assim: escute cuidadosamente. Do not try to preach in Russian after you study Russian, after you take Russian lessons, then preach. That is not the right order of faith. Ele falou assim: não tente pregar lá na Rússia depois que você aprender russo, depois que você estudar bem o russo. Esse não é a ordem da fé. When I was listening to the story, I thought, no. That is the right order. Go to school first, learn Russian, and then preach. That's the right order. Eu, quando escutei essa história, eu pensei: não. Tem uma ordem certa. Primeiro você vai para a escola, estuda e depois você prega. But Pastor Ok Soo Park said, that is not the right order in faith. O pastor Park falou assim: essa não é a ordem certa dentro da fé. When Jesus said, rise, take up your bed and walk, Jesus meant now. Quando Jesus falou: levanta-te, toma o teu leito e anda, Jesus quis dizer agora. So when you go to Russia, preach in Russian right away. Então, quando você chegar na Rússia, você prega em russo agora mesmo. Everyone, when you listen to the fellowship Pastor Ok Soo Park, theoretically, that's correct. Quando você escuta o pastor Park, indiferente do que você pense, esse é o certo. Right? It's a good idea. Essa é a melhor ideia. It sounds very good. É verdade, isso parece muito bom. But actual reality, it doesn't work that way, right? Mas na realidade não funciona dessa maneira. But this pastor, he accepted those words. Mas esse pastor, ele aceitou essas palavras. Oh, I have to speak Russian right away. Ele pensou: eu tenho que falar russo agora mesmo. So when he arrived in Russia, Então, quando ele chegou na he Rússia, has to prepare for his first sermon on Sunday morning. ele teve que se preparar para o seu primeiro culto, para a sua primeira pregação no domingo de manhã. But there was one sister in the church who speaks Korean and Russian. Mas havia uma irmã na igreja que ela podia falar coreano e russo.
But Pastor Park said, speak Russian now. Don't use translator. Mas o pastor Park disse: fale russo agora, não precisa usar tradutor. So he typed his sermon in Korean. Então ele digitou a sua pregação em coreano. So the sister translated from Korean to Russian. Então a irmã ela pegou e traduziu do coreano para o russo. But the problem is the pastor cannot read Russian. Mas o problema era que o pastor ele não consegue ler russo. So the sister, under the Russian, she wrote the sound of the word in Korean. Então imagina, essa irmã, ela escreveu em cima dos caracteres em russo, ela escreveu o som em coreano. So his first sermon, he read the sermon. Então no seu primeiro culto, ele pegou e leu a pregação. But he was sweating, he was like reading, the paper was shaking. Mas ele estava lá na frente das pessoas suando, tremendo. And it felt like he preached for an hour. E ele estava sentindo como se tivesse pregado por 1 hora. But when he looked at the clock, only 25 minutes passed. Mas quando ele olhou para o relógio, só tinham passado os 25 minutos. But he had no other choice because he can't read anything. He already read everything. Mas ele não tinha nenhuma outra escolha, porque ele tinha que ler aquilo, e ele já tinha lido tudo. So he ended the sermon after 25 minutes. Então ele teve que terminar o culto em 25 minutos. And so then he has to also prepare afternoon service. Então também ele tinha que preparar os cultos da tarde. And so he typed the sermon again in Korean. Então ele digitou novamente a pregação em coreano. And then the sister again translated to Russian. E de novo a irmã foi lá e traduziu para o russo. And then she had to write the sound of the Russian word in Korean under the Russian word. E ela teve que escrever novamente cada som de cada palavra em coreano. And then he got up and read his sermon again. E ele pegou e leu novamente o culto. So he did this for like 6, 7, 8 months. E ele fez dessa forma por 6, 7, 8 meses. But everyone, you know the interesting thing is? Pessoal, você sabe o que é interessante? It's been a couple years since he was sent to Russia. Já faz alguns anos que ele foi enviado para a Rússia. But right now he preaches 2 hours, no problem, in Russian by himself. Mas agora ele consegue pregar por 2 horas em russo, sozinho. Interesting, isn't it, right? É interessante, não é mesmo? So, in our mission, Então, pessoal, na nossa missão, God didn't just start church. Deus ele não inicia somente uma igreja. When we think about it, what is church? Quando a gente pensa sobre isso, o que é uma igreja? Okay, let's think about it a little bit. Vamos pensar um pouco sobre So isso. in the church you have, let's say, for example, look at your body. Por exemplo, na igreja nós temos o nosso corpo. Now we're going to get a little bit scientific right now. Agora a gente vai para o lado científico um pouco. Don't misunderstand. I know nothing about science. I only know this. Pessoal, não me entenda mal. Eu não sei nada sobre ciência, eu só sei essa parte. Yeah, I might say, if I explain this to you, you may think, wow, Pastor Terry is so smart. No, I only know this. Talvez eu falando isso para vocês vão pensar, nossa, Pastor Terry é tão inteligente, mas eu só sei essa parte. Okay, so in our body we have something called white blood cells. No nosso corpo nós temos algo chamado glóbulos brancos. Yes? So this is called our immune system. Isso é chamado do nosso sistema imunológico, Right? certo? Sounds smart, right? That sounds smart, right? Eu pareço esperto, certo? So what happens is this immune system, it kills the bacteria and the disease and things that enter our body. Então o que acontece é que o sistema imunológico, ele mata as bactérias e os germes que tentam entrar no nosso corpo. But everyone, do you know, like when you're young, there's a disease that most children get. It's called chickenpox. Eu não sei se vocês conhecem, quando a gente é criança, nós pegamos uma doença chamada sarampo. Right? But the specialty about chickenpox is you get it once and then you never get it again. Mas o que é especial nessa doença é que se você pegar uma vez, você não pega de novo, Right? certo? Do you know why? Vocês sabem por quê? Because once the chickenpox enters your body, É porque uma vez que o sarampo entra no seu corpo, your immune system overcomes the chickenpox. o nosso sistema imunológico ele pode ultrapassar esse sarampo. Now, once your immune system overcomes the chickenpox, Então, uma vez que o nosso sistema imunológico ultrapassa esse so your sarampo, white blood cells kill the chickenpox virus,
Então, as nossas células brancas, eles matam os germes do sarampo. And so what happens is this white blood cells communicates to the other white blood cells what it used, how it killed it. And so from that moment on, all your white blood cells have the new chemical that kills the chickenpox. Então, os nossos glóbulos brancos se comunicam com os nossos outros glóbulos brancos e entre eles já sabem como fala? Como combater isso, como combater os vírus do sarampo. And so that is why when children, babies, they're young, they get sick very often. Então, quando os bebês são muito pequenos, eles ficam doentes várias vezes. It's because the body is adjusting. É porque o corpo deles está se ajustando. And so when the child is young, it's normal for the baby to become sick very often. Então, quando o bebê é pequenininho, é muito comum ele ficar doente sempre. Right? But then that starts the development of the immune system. Porque é aí que começa o desenvolvimento do sistema imunológico. You know how a vaccine works, right? Vocês sabem como uma vacina trabalha, não é mesmo? Yeah, so a vaccine is a weak virus, weak disease, and they put the disease in your body, and when your white blood cells kill the weak disease, it develops the right chemicals to overcome the actual disease. Tá. Então, a vacina, ele tem um vírus bem fraquinho dentro dessa vacina, e quando você aplica essa vacina, e aí sim o nosso sistema imunológico funciona para combater esse pequeno vírus e você fica imune àquela doença. Yes, you understand, right? Vocês entenderam? So once you overcome it, your immune system, every new white blood cell that comes out is now supercharged. It has the new update, it's upgraded. Então, quando você toma essa vacina, como se seu sistema imunológico desenvolveu bastante, por isso você recebeu um upgrade, né? Você recebeu uma melhora no seu sistema imunológico. You understand? Vocês entendem? So now the church is considered to be the body of Christ. Então, a igreja, ela é considerada o corpo de Cristo, Yes? certo? You understand? So church is not building. Então, a igreja não é um edifício. Church is the saved brothers and sisters. A igreja, ela é a segurança dos irmãos e das irmãs. Right? So Certo. that's why the church in Brazil and church in New York, we're all one church. We're all saved, same gospel, same Jesus, so we're all one body. Então, as nossas igrejas, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, nós somos uma única igreja, um único corpo. You understand? Vocês So entendem? that's why Pastor Yongo Park from New York, he can come and he preaches to you, same heart as Pastor Kim in Brazil, right? Então, é dessa forma que o pastor Yonko Park vem dos Estados Unidos e vem para cá, porque é a mesma igreja e ele pode pregar para vocês, porque nós somos a mesma igreja. But then you think about this though. Então, pessoal, pensa um pouco sobre isso. There's work that God does in Korea, and then there's work that God does in Brazil, and then there's work that God does in like America. Então, tem o trabalho que Deus faz lá na Coreia, tem o trabalho que Deus faz aqui no Brasil, tem o trabalho que Deus faz lá na América, Right? certo? And so as each of the body of the church, they come together, they meet each other, what happens is their testimonies about how God worked in America is able to enter into the hearts of their brothers and sisters, and even in Brazil, and then that begins, their faith also matches. Então, quando, por exemplo, um irmão, uma irmã, ele vem de outro país, dá um testemunho aqui, então, da mesma forma que aconteceu lá, aquilo que ele viveu pode entrar no nosso coração e isso virá como algo imunológico para nós. Right? So if you Certo. think about it, it's like the immune system in the body. We learn faith from Pastor Oaksu Park. When he comes, he preaches. Então, da mesma forma também, quando entra em nós, a mesma fé que está no pastor, que está nesses irmãos, pode entrar em nós e trabalhar por nós, Right? certo? So think about it. Pastor Oaksu Park gave the famous testimony, right? It hurts, but it's healed, right? Então, por isso que o pastor Park, ele sempre dá aquele testemunho muito famoso, dói, mas estou curado. Yes? But the Certo. real, even though I listened to that testimony so many times, E para mim, mesmo que eu escute aquele testemunho por várias vezes, I used to think that story is about being healed from your disease. eu sempre penso sobre como ser curado das doenças. But just a couple years ago, God showed me the real point of that story. Mas algum tempo atrás, Deus me mostrou o verdadeiro ponto daquela história. It doesn't matter what your situation is. Não importa que situação você esteja, It doesn't matter how you are. não importa como você seja, The word of God is the truth.
A palavra de Deus é a verdade. You understand? So if the word of God says you're healed, it doesn't matter. Even though you're sick, that means you're healed because the word of God says you're healed. Então não importa se você está doente ou não, se Deus está falando que você está curado, então você está curado. Amen? So everyone, people, when they listen to that testimony of Pastor Oxo Park, there's thousands of people who were healed by having the same faith. Então, quando as pessoas escutam esse testemunho do Pastor Park, centenas de pessoas puderam ser curadas pela fé. Right? So if you think about it, why did God give us the church? Então, se a gente pensar, por que Deus nos deu a igreja? This church is like how we build our immune system, our faith. Essa igreja é o que faz fazer o sistema imunológico da nossa fé. You know, we're unable to have faith many times. Porque nós somos pessoas que, muitas vezes, nós não temos fé. Many times the situation becomes very difficult in my heart. Porque muitas vezes a situação se torna muito difícil dentro do nosso coração. Like we have financial problem, Nós temos problemas we have financeiros, health problem, temos problemas de saúde, problem with our children, problemas com nossos filhos, personal problems. problemas pessoais. You know, as a pastor, I have lots of fellowship sometimes. Então, eu tenho que fazer muitas comunhões várias vezes. And there's so many brothers and sisters like come to me and says, Pastor, I can never change. My heart never changes. E muitos irmãos vêm para mim e falam, eu nunca mudo, meu coração nunca muda. Oh, Pastor, I cannot preach the gospel. Every time I preach the gospel, nobody listens. Oh, pastor, eu não posso pregar o evangelho. Toda vez que eu prego o evangelho, ninguém escuta. At that time, I like to tell them the story about Pastor Ki-sung Kim. Então, quando eles falam isso, eu gosto de contar a história do pastor Kim Song Kim. You heard about his story, right? Você sabe a história dele, né? He was a murderer. Ele foi um assassino. He murdered somebody, like Ele killed them. Ele assassinou alguém, ele matou alguém. I mean, it's not like accident. He killed them. Não foi apenas um acidente, ele foi lá e matou a pessoa. You understand? Vocês sabem? Yeah. But even after he received salvation, he changed. E até mesmo ele, depois que recebeu a salvação, ele mudou. So I told that sister, Então eu falei para essa irmã, oh, I'm not going to change. I can't change. That makes no sense. eu não vou mudar, eu nunca vou mudar. Isso não faz sentido algum. Even Pastor Ki-sung Kim, who's a murderer, even he changed. Mesmo o pastor Kim So-kim, que era um assassino, ele mudou. Oh, but Pastor, I cannot preach the gospel very well. Pastor, eu não consigo pregar o evangelho. Well, do you know Pastor Kim Ki-sung, he was in prison. Você sabe, o pastor Kim Gi-song, ele estava na prisão. And then he's trying to preach to everybody, hey, God made me righteous. E ele tentava pregar para as pessoas, olha, Deus me fez justo. The whole prison said, he's crazy. If you have no sin, what are you doing here? Então o presídio inteiro falou, você é louco? Se você não fez nada de errado, por que você está aqui dentro? Se você não tem pecado, por que você está aqui dentro? Do you understand? Vocês entendem? So the whole prison said, don't talk to him, he's crazy. Então a prisão inteira falou assim, não conversa com esse cara, ele é louco. So he had nobody to preach. Então ele não tinha ninguém para pregar. Nobody wanted to listen. Ninguém queria ouvi-lo. So he went outside and started to preach to the wall. Então ele saía para fora e começava a pregar para a parede. Mr. Wall, Senhor parede, do you have sin? o Senhor tem If you have sin in your pecado. heart, you cannot go to heaven, Mr. Wall. Se o Senhor tiver pecado, o Senhor não vai para o céu, Senhor parede. But then Jesus Christ died for your sin, Mr. Wall. Porque Jesus Cristo morreu por você, Senhor parede. So he's preaching to the wall and people go, look, see, he's crazy. Então ele estava lá pregando para a parede e eles falaram, eu falei, ele é louco. But he goes one day, he preaches, oh, hello, Mr. Wall. Então um dia ele falava, e aí, Senhor parede? And the next day he goes, hey, Mr. Wall, how are you?
E ele chegava de novo para a parede e falava: "E essa parede, como vai você? Did you sleep well last night? Você dormiu bem ontem à noite?" Now we're going to study from the book of Matthew, okay? E agora nós vamos estudar o livro de Mateus, tá bom? So every day he just started preaching to the wall. Então todo dia ele pregava para a parede. Because God gave him the heart. He has so much heart to preach the gospel, but nobody wants to listen. So he just started preaching to the wall. Então ele queria muito pregar para as pessoas, mas ninguém queria ouvir, então ele começou a pregar para a parede. So imagine Então imagine, you're in prison você está numa prisão and a prisoner keeps preaching from the Bible to the wall. e você vê um prisioneiro pregando para a parede. Everyone, aren't you kind of curious to see what he's saying to the wall? Pessoal, vocês não iam ficar curiosos para saber o que ele está falando para a parede? So some of the prisoners are thinking, he preaches to that wall every day. What is he saying? Então as pessoas começaram a ficar curiosas. Ele está pregando para a parede todos os dias, mas o que ele está falando? So a couple of prisoners, they started listening. What is he saying? Então alguns prisioneiros foram lá e falaram: deixa eu escutar o que ele está falando. So they brought chairs and they sat down and said, what is he saying? E eles começaram a trazer cadeiras e sentar perto e falar: o que ele está falando? So Pastor Kim Gi-sun keep hearing, he hears some noise behind him. Então o pastor Kim Gi-sun, ele começou a escutar alguns barulhos perto dele. So he's preaching to the wall, hey, Mr. Wall, and he turns around and there's people listening. So he just turned around and started preaching to the people. Então ele estava lá pregando para a parede, senhor parede. Aí quando ele olhou para trás, as pessoas estavam ouvindo. Então ele começou a pregar para as pessoas. Is it? Certo? And then what happened? Então o que aconteceu? Many of those people received salvation. Muitas dessas pessoas receberam salvação. Am I right? Certo? So everyone, when I have fellowship with this brother and sister, these Então- kind of brothers and sisters, Então quando eu faço comunhão com esse tipo de irmãos e irmãs, I share this kind of story. eu compartilho esse tipo de história. So they cannot say anything. E aí eles não podem falar mais nada. So brothers and sisters don't like to have fellowship with me. Então os irmãos e as irmãs, eles não gostam de fazer comunhão comigo. Because when brothers and sisters have fellowship, they want to hear, oh, it's okay, sister. Oh, it's okay. Oh my God. They want to hear the comforting words, right? Então, porque os irmãos, quando eles fazem comunhão, eles querem ouvir palavras do tipo: oh, meu Deus, coitadinho. Eles querem ouvir esse tipo de palavras de conforto. So sisters come and go, oh, Pastor, it's so hard. They want me to go, oh, really? Oh my God, it sounds so hard. Oh my God, oh my God. They want to hear that. Então, quando os irmãos vêm fazer comunhão, eles querem ouvir palavras do tipo: oh, meu Deus, é mesmo, está acontecendo isso. Ai, deu uma porra. Ai, tadinho. This is what it's like preaching in Brazil. Isso que é pregar no Brasil. And so people, they want this. Então, as pessoas querem esse tipo de coisa. But you know, the beautiful thing about our mission is no matter what problem you have, there's always a solution. O mais interessante na nossa missão é que qualquer problema que você tenha, sempre há uma solução. You understand? God Entendeu? has given us so many testimonies. Porque Deus nos deu vários testemunhos. If you want to learn language, just listen to that pastor's testimony. Então, se você quer aprender alguma língua, você escuta o testemunho desse pastor. If you want to preach the gospel, listen to Pastor Kim Gi-sun's testimony. Se você quer pregar o evangelho, escute o testemunho do pastor Kim Gi-sun. And even not his, there's so many different testimonies inside of our mission, inside of the church. Então, dessa forma, existem muitos testemunhos dentro da nossa missão, dentro da nossa igreja. And if you don't want to listen to the testimonies, you have the most precious thing, which is the Bible. Então, se você não quer também escutar os testemunhos, você tem algo muito precioso que é a Bíblia. You want to learn how to preach the gospel. Você quer aprender como pregar o evangelho. All you gotta do is read Pastor Park's book, Pastor Oxo Park's books. Então, é só você ler os livros do pastor Oxo Park. If you read Secret of Forgiveness of Sin, being born again, and just repeat it like you realized it, many people will receive salvation. Então, se você, por exemplo, ler O Segredo do Perdão do Pecado, é só você repetir igual está escrito lá, e assim as pessoas vão receber salvação. Yeah, that's what I've been doing for a long time. É assim que eu tenho feito por muito tempo. Would you think I realized everything I'm preaching to you? No, I'm copying Pastor Park, other pastors, and copy and mix and then re-say it. Então vocês acham que eu crio tudo que eu falo? Eu não, eu simplesmente pego dos livros do pastor Park, copio o que ele fala e prego para vocês. Isn't it? Não I é mean, think mesmo? about it. You speak Portuguese, right?
Então, pessoal, pense sobre isso. Vocês falam português, não é mesmo? Yes? Yeah. Did you make the language? Então, vocês criaram a língua? No, some other guy made the word and you just listen, understood, and copy, and then now you use it, right? Então, outra pessoa criou essa língua e vocês simplesmente estudam e falam igual, não é mesmo? Yeah. So when we think about it, in our mission, God has given us everything. Então, pense sobre isso. Na nossa missão, Deus nos deu todas as coisas. So what we read here in Jeremiah chapter 1 is an interesting conversation between Jeremiah and God. Então, aqui em Jeremias capítulo 1, o que nós podemos ver é uma conversação interessante entre Deus e Jeremias. Now, the way God starts this conversation, A forma que Deus começa essa conversação, so if you look at verse 4, se você ler no versículo 4, then the word of the Lord came unto me, saying. a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo. So what does that mean? Então, o que significa This isso? is the beginning of conversation between God and Jeremiah. Esse é o início da conversação entre Deus e Jeremias, Yes? certo? So what did God say? O que Deus falou? Before I formed you in the belly, I knew you. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Everyone, what does this mean? Pessoal, isso sou eu. In English, we have an expression. Em inglês, você tem uma expressão. Okay? Before you were born, the way that a lot of you can express it in English is A expressão antes de nascer tem várias formas de se expressar em inglês. it says when you were just a twinkle in your father's eye. Quando você era apenas what's twinkle? Twinkle is like star, like ting, like shiny. Ah, Like, ok. Quando você era apenas um brilho nos olhos do seu pai. do you know, like twinkle, twinkle, little star? Twinkle, twinkle, brilho, né? Brilha, brilha, estrelinha. So what that means is Então, o que significa isso? before you were born. Antes de você nascer, Okay, this is like when your father and your mother looked at each other and the electricity started, right? então foi quando seu pai e a sua mãe se conheceram e o brilhinho nos olhos, a eletricidade começou a acontecer. You understand? So it's an Entendem? English expression, Essa é a expressão em inglês. right? When you were just a twinkle in your father's eye. Quando você é apenas um brilho nos olhos do seu pai. You understand? Entenderam? So this is what this is expressing is even before God made you in the womb, God already knew you. Então, essa é a expressão. Antes mesmo de Deus fazer você dentro do ventre materno, Deus já sabia de você. Yes? So Entenderam? none of you are accidents. Então, nenhum de vocês aqui é um acidente. I mean, actually, physically, I'm accident. Na verdade, eu fisicamente sou um acidente. My mom and dad did not want to have me. Meu pai e minha mãe, eles não queriam me ter. So my dad was a soldier. My mother was just, a Korean woman in the neighborhood. They met, twinkle, and then something happened. Meu pai era um soldado e minha mãe era uma mulher coreana na vizinhança e eles se conheceram e meu pai brilhou os olhos e eu nasci. And so because my mother became pregnant, that's why my father married my mother. Então, porque a minha mãe ficou grávida, por isso meu pai casou com ela. You understand? No? So physically, I'm an accident. Então, fisicamente, eu sou um acidente. You understand? Entenderam? But when you look at the Bible, what does it say? Mas, quando você olha para o que a Bíblia está dizendo, In order for me to be born, God made my mother and father meet each other. Yeah? então, para que eu nascesse, Deus fez com que o meu pai e minha mãe se conhecessem. Right? Certo? So none of you are accidents, Então, nenhum de vocês é um acidente, including me. incluindo So what eu. does that mean? God wanted you to be born. Então, o que isso significa? Deus queria que vocês nascessem. If God wanted you to be born, Então, se Ele queria que vocês nascessem, that means God has a plan. Yeah? significa que Deus tem um plano. Yes? Yes? Entendem? Yeah, for all of you. Para todos vocês. Some of you may think, oh no, for pastors, maybe.
Alguns de vocês podem falar, talvez para o pastor, né? Or like missionary students or short-term missionary, yeah, but not me. Para os seminaristas, para os MTs, mas não para mim. Some of you think, oh, I'm too old for plans right now. Alguns de vocês devem pensar, eu estou muito velho para ter planos agora. Some of you think, oh, I'm too young for plan right now. Ou alguns podem pensar, eu sou muito novo para isso. But if you look at the Bible, it says what? God knew us before we were made in the womb. Mas o que a Bíblia diz é que Deus nos conhecia antes mesmo de entrarmos no ventre da nossa mãe. Yes? Entende? Now this is also interesting. E também isso é muito Next it interessante. says, and before you came forth out of the womb, I sanctified thee. E também outra coisa, ele fala assim, antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí. Interesting, isn't it? Não é interessante? Yes? Yeah, even before you were born, God decided to make us righteous. Então, mesmo antes de nós sermos formados, Deus já tinha decidido que nos tornaria justos. Yes? Certo. And then it finishes here. And I ordained thee a prophet unto the nations. E te constituí profeta às nações. Yes? Certo? So even when you look at this word, Então, quando você olha para essas palavras, when we're confused, right? algumas vezes temos confusões, não é mesmo? Am I really servant of God? Did God really choose me to preach the gospel? It's right here. Será que é verdade que eu tenho que pregar o evangelho? Será que é verdade que Deus quer isso para mim? Mas está escrito aqui, Isn't it? não é mesmo? Everyone, where do you live? Pessoal, onde vocês vivem? Some of you live in the church, some of you live in your own house, outside, right? Alguns de vocês moram na igreja, outros moram fora da igreja, certo? Yes? Why God put you in that neighborhood? Por que Deus colocou vocês aqui na vizinhança? Why God put you in your neighborhood? Por que vocês não pregam na sua vizinhança? Why you don't want to answer right now? Por que vocês não estão respondendo agora? Why God put you in your neighborhood? Por que Deus colocou vocês aqui, perto da igreja? Why God put you at your job? Por que vocês não pregam no teu trabalho? Why God put you in your school? Por que vocês não pregam na sua escola? Why God put you there? Put ou preach? Why are you there? Put. Colocar. I thought preach is put, right? No. It's why God put you there. Put. Por que Deus colocou você na sua escola? Por que Deus colocou vocês no seu trabalho? To preach the gospel. Now, when you hear this, you get burden in your heart, right? Mas quando você escuta isso, você sente queimar o seu coração, não é mesmo? See, right? See. Yeah, see. Oh, now I gotta preach in my neighborhood. Por que Deus me colocou nessa vizinhança? Oh, and you start thinking about all the people in your neighborhood. Aí você começa a pensar em todas as pessoas que estão na sua vizinhança. Does it look like people are ready to receive salvation in your neighborhood? Não tem pessoas que precisam receber a salvação na sua vizinhança? Yes, no, I don't know. Sim, não sei. But this is important. Mas isso é importante. So when you already look at this, Quando vocês olham para isso, you know God sent me to this neighborhood to preach the gospel to this neighborhood. você sabe que Deus colocou você ali naquela vizinhança para você pregar para aquelas pessoas. Right? Certo? So when you think about this, it becomes very burdensome for you. Então, quando você pensa sobre isso, isso te sobrecarrega. Right? Certo? Right? So then you are just like Jeremiah right now. Então você é igual a Jeremias agora. Why? Because when God said this, Por quê? Porque quando Deus disse isso para in ele, verse 6, what did Jeremiah reply? então o que Jeremias respondeu? Oh, then said I, oh Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. So here Jeremiah is also talking about an excuse, right? Aqui o Jeremias que está dando desculpas, não é mesmo? Oh no, God, I'm too young. Deus, não, eu sou muito novo. Nobody's gonna listen to me. Ninguém vai me ouvir. Oh God, that's not gonna work. Deus sabe, não vai funcionar. No, I'm not good at speaking. Eu não sou bom para falar. Oh, nobody's gonna listen to me. Ninguém vai me ouvir. When I preach, everybody goes, hey little boy, go back to school. What are you doing outside? Quando eu vou pregar para alguém, eles falam, garoto, vai embora, vai fazer alguma coisa na escola. Isn't it?
Não é assim? Yes? Nobody's going to listen to me. If I tell them, hey, I have no sin, it's like, you have no sin? Oh my God. How can you say you have no sin? Então, se você chega para a pessoa e fala, eu não tenho nenhum pecado, as pessoas vão falar, ai, como assim você não tem nenhum pecado? Olha só o que você está falando. Oh God, I don't know enough Bible yet. Oh Deus, eu não sei muito sobre a Bíblia ainda. Oh, what if they ask a question and I don't know the answer? E se a pessoa fizer uma pergunta para mim, eu não sei a resposta. Then you feel very burdened in your heart. Então você se sente muito sobrecarregado. Yeah? Certo? Yes? Certo? So that's how we live. É assim que a gente vive. And then what we do? Então o que você faz? We avoid. Então a gente evita. Yeah? Certo? But everyone. This conversation between God and Jeremiah is very interesting. Mas pessoal, essa conversação entre Deus e Jeremias é muito interessante. You know what verse 7 says? Você sabe o que aqui diz? But the Lord said unto me, Say not, I am a child, for thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee, thou shalt speak. Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Verse 8, Be not afraid of their faces, for I am with thee to deliver thee, saith the Lord. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Verse 9, Then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said unto me, Behold, I have put my words in your mouth. Versículo 9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. So if you look very carefully at these words, Então, se você olhar cuidadosamente para essas God palavras, is not telling Jeremiah to preach. Deus não está falando para Jeremias pregar. You understand? Vocês You entendem? understand? Vocês God entendem? is telling Jeremiah, I will show you what to say. Deus está falando, eu vou te mostrar o que você vai falar. I will give you the words to say. Eu vou te dar as palavras que você vai falar. I will be the one that's going to lead you. Eu vou ser o que vai te liderar. Isn't it? Não é mesmo? Is it not? Certo? Yeah, if people do not listen to you, Se as pessoas não te ouvirem, they're not listening to you, they're refusing to listen to me. eles não estão recusando vocês. You understand? Não é vocês, Now what does entenderam? that mean? When I preach the gospel Então, o que significa? Quando eu prego o evangelho, is not mine. o evangelho não é meu. The gospel belongs to God. O evangelho pertence a So if Deus. people reject the gospel, they're not rejecting me, they're rejecting God. Então, se as pessoas estão rejeitando o evangelho, eles não estão rejeitando a mim, eles estão rejeitando a Deus. Isn't it? Não é There mesmo? is no me. Porque não existe eu. This is what God is trying to show us. Isso é que Deus está tentando nos mostrar. Jeremiah, don't say you're too young, Jeremias, não fale que você é tão jovem, because this is just excuse. porque isso são somente desculpas. Why? Some people say, oh, I'm too young for this. Algumas pessoas vão dizer, eu sou muito novo para And then isso. other people say, no, I'm too old for this. E algumas pessoas vão dizer, eu sou muito velho para isso. Right? Certo? But don't say your age. Então, não fale a sua idade. The missionary who went to Russia, O missionário, quando ele foi para a Rússia, most people, they want to learn the language first, become comfortable after they learn a few lessons, and then they want to preach. muitas pessoas eles querem primeiro aprender a língua, estudar um pouco, e aí sentir confortável no coração, e aí que sair para pregar. But pastor told him, no, preach Russian right now, right away. Start first. Não, mas o pastor Parker falou assim, não, você vai pregar o evangelho agora, não precisa aprender a língua. When you look at this missionary's situation, he has so many circumstances that say you cannot do this. Quando você vê a situação desse missionário, realmente são situações que você pensa, nossa, é impossível fazer isso. First of all, he's old. Primeiro, ele é velho. Second of all, he never learned another language before. Outra coisa, ele nunca aprendeu outra língua. Third, he can't even read the alphabet. Ele, começando pelo alfabeto, ele não conseguia ler o alfabeto. You understand? So if you look at the checklist, every circumstance says, no, you cannot preach in Russian right away. That's impossible. Então, se você checar cada uma das circunstâncias, você vai pensar, você não pode pregar o evangelho agora na Rússia. But rise, take up your bed and walk isn't telling the man with infirmity for 38 years that he has to walk by his own strength. Mas Deus falou para aquele enfermo de 38 anos, levanta-te, toma o teu leito e anda, agora. I'll show you something. Let's look at Genesis chapter 1.
Eu quero mostrar algo para vocês. Abro em Gênesis, capítulo 1. Verse 20. Versículo 20. Genesis chapter 1, verse 20. Gênesis 1, capítulo 20. It says, And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that has life, and the fowl that may fly above the earth, and the open firmament of heaven. 20. Chapter 1, verse 20. Capítulo 1, versículo 20. Eu que estou perdida aqui. Disse também Deus: Povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. So here God spoke to the water, right? Então aqui Deus falou para a água, não foi And mesmo? when God spoke to the water, what happened? Então quando Deus falou para a água, o que aconteceu? The fish were created, Os peixes foram criados, whales, all the things that live in the ocean, as baleias e tudo aquilo que povoa o oceano, right? certo? And then birds even came out, right? E também as aves vieram. Now, the important thing is now the water create life. Então o importante agora é que a água criou vida, Yes? certo? Now this is very important. Isso é muito importante. When you are young and they teach you, right? The best thing for your body is to drink water. Yes? Então, quando você é criança, a melhor coisa que as pessoas ensinam é importante você beber bastante água para a sua saúde. Yes? And then when you're thirsty, like you drink water to hydrate. So water is like life. They say water is life. Então, quando você está com sede, você bebe água. Água é como vida. Right? So Certo. water is able to give, trees grow and then grass grows and then people are healthy, animals drink water. Então, a água, ela permite que tenha árvores, tenha flores, frutos. Permite também que os animais possam beber água e que nós também possamos bebê-la. So water equals life, yes? Então, a água traz a vida, certo? Yeah. But if you look at here, chapter 1, Então, quando você vê aqui no capítulo 1, let's read vamos ler verse 2. o versículo 2. Okay, verse 2. Let's Versículo read 2. it together. Vamos ler juntos. Ready, go. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. So there is water here too, yes? Então tem água aqui também, não é mesmo? But why is there no life? Why is there no animals? Why there's nothing living in this water? Então por que não tem vida? Por que não tem animal? Por que não tem nada nessa água? So you have to understand something. Então, pessoal, vocês têm que entender uma coisa. The water, why does it give us life? A água, por que a água nos dá vida? Why is water life? Por que a água é vida? Because the word spoke to the water, bring forth life. Porque a palavra falou com a água e aí se tornou vida. You understand? Vocês entendem? Before the word entered the water, it's just water. It's nothing. That water does not do anything. Então, antes da palavra entrar na água, ela não era nada. Ela não servia para nada. Understand? Entende? That water is useless in verse 2. Então, a água, ela era inútil no versículo 2. This water doesn't do anything in verse 2. Essa água não fazia nada no versículo 2. But then when we read verse 20, Mas quando nós lemos o versículo 20, God spoke to the water. Deus falou com a água. And because God spoke to the water, that water accepted the word, and then what happened? Life just started to come out. Então, porque Deus falou com a água, e aí a água recebeu essa palavra, por isso que ela começou a se tornar vida. So where does the life come from? The life does not come from the water. The life comes from the word of God. Então, de onde vem a vida? A vida não vem da água, a vida vem da palavra. Now let's go to John chapter 5. Então, vamos para João, capítulo 5. In John chapter 5, João 5, verse 6. versículo 6. John chapter 5, verse 6. João 5, versículo 6. Okay, what does it say? When Jesus saw him lie and knew that he had been now a long time in that case, he said to him, Wilt thou be made whole? Jesus, vendo deitado e sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou-lhe. So Jesus already knew he was paralyzed for 38 years. He knew he was there for a long time. Então ele sabia que esse paralítico há 38 anos ele estava dessa forma há muito tempo. Why?
Por quê? Because Jesus knows. He knew already. Porque Jesus já sabia. But Jesus still having conversation with him. Mas mesmo assim, Jesus teve essa conversação com ele. Why is Jesus talking to him? Por que Jesus está conversando com ele? Because Jesus knows that even though he's been paralyzed for 38 years, it's not a problem. Porque Jesus sabe que mesmo que ele tivesse estado 38 anos paralítico, isso não é um problema. It doesn't matter if it's 38 years or even 83 years. E não faz nenhuma diferença se é 38 anos ou 83 anos. It doesn't matter how long. Não importa o quanto tempo. How long is not important. Quanto tempo não é importante. You understand? Vocês Do you know entendem? why it's not important? Vocês sabem por que não é importante? Because when he walks, the strength is not going to come from him. Porque quando ele andar, aquela força que vem não vem dele. Jesus already knows that the power, the source of him being able to walk is not him. Porque Jesus já sabia que a força que o faria andar não viria dele. That's why Jesus is confident. Por isso que Jesus tinha confiança. That's why Jesus can easily say, hey, rise, take up your bed and walk. Por isso que ele podia falar, levanta-te, toma o teu leito e anda. Why? Because the power to walk will not come from him. The power to walk will come from the Word of God. Porque a força para andar não ia vir dele, ia vir da palavra de Deus. Why is that power coming from the Word of God? Very simple. Por que essa força vem da palavra de Deus? Isso é muito simples. Inside of the Word of God, there's not just the Word, but there's the power of God. There is also the will of God. Porque dentro da palavra de Deus não é somente a palavra, existe a força e também o desejo de Deus. So the difference between God and man, Então, the difference between God and man, a diferença entre o homem e Deus, is that God, whatever He says, it becomes reality. tudo que Deus fala se torna verdade. You understand? Entendem? So if God says walk, you're gonna walk. Se Deus falar anda, vocês vão andar. So in God's heart, No coração de Deus, He already sees this man walking. Deus já vê esse homem andando. He already sees this man jumping, running, living a happy life. Ele já pode ver esse homem pulando, andando, tendo uma vida feliz. So the power of Jesus' word Então o poder da palavra de Deus, is Jesus already knows the image of this man walking. porque Jesus já consegue ver a imagem desse homem andando. So Jesus speaks, Jesus fala. and the image in Jesus' heart becomes reality. E a imagem que Jesus tem dentro do seu coração se torna realidade. Everyone, I know some of you are too young, Eu sei que muitos de vocês são jovens. and some of you may think you're too old. E muitos de vocês podem pensar, eu sou muito Some of you velho. may think, I don't even love the gospel. Muitos de vocês podem falar, eu não sei fazer isso. Some of you don't even want to preach the gospel. Muitos de vocês não querem pregar o evangelho. But it doesn't matter Mas isso não importa. whether it's 38 years or 83 years. Se você tem 38 anos ou 83 anos, To God, it does not matter. isso não faz nenhuma Why? diferença. Because it does not come from you anyway. Porque isso não vem de vocês de qualquer maneira. Everyone, what did God say? Então o que Deus Do fala? not say that you are too young. Não fale que você é muito jovem. Why? Por quê? I have given you the word of God. Porque eu dei para vocês a palavra de Deus. Everyone understand? So everyone, if you have a disease, we do not die because of the disease. Pessoal, quando a gente tem uma doença, nós não vamos morrer por conta da doença. You understand? Vocês entendem? Why? Because God has given us the word of God already. Por quê? Porque Deus já nos deu a palavra de Deus. Isn't it? Everybody Entendeu? understand? Vocês entendem? So when you look at the word of God, Então, quando vocês vivem a palavra de it Deus, says, I can do all things through Christ who strengthens me. eu dei todas as coisas para vocês poderem sair disso. Why? Por quê? Because the strength comes from Jesus, not from me. Porque a força vem de Jesus, não vem de mim. You know, one day when I went to China, Uma vez eu fui para a China. I was supposed to have individual fellowship with an English teacher. Eu fui lá para fazer comunhão com alguns professores de inglês. So I thought, oh, she speaks English. Ah, ele fala inglês. But it's like one of those teachers who don't know the language, they just teach it because that's their job. Sabe aqueles professores que eles não sabem direito a língua, mas eles só ensinam porque é o trabalho deles? I believe you have some of those teachers in Brazil too, right? Eu não sei se aqui no Brasil, não sei, aqui no Brasil também pode ter esse tipo de professor, não é mesmo? You know those English teachers who can't speak English, but they teach you the English? Você sabe aqueles professores de inglês que não falam inglês, mas eles ensinam inglês? Yeah, right, see, right? So the important thing is, Mas a coisa importante, I was supposed to have individual fellowship with her. eu fui lá para ter comunhões individuais com eles. But when we met her, she doesn't speak any English. Mas quando eu conheci uma professora, ela não falava inglês. So the missionary says, I'll translate for you.
Aí o missionário falou, eu vou traduzir para você. So I'm preaching in English. E eu estava pregando em inglês. The missionary is trying to translate, but the missionary doesn't speak English either. E o missionário estava tentando traduzir, mas o missionário também não fala inglês. In fact, that missionary only arrived 5 months before I did, so he doesn't even speak Chinese. Porque o missionário tinha chegado apenas 5 meses antes de eu chegar, então ele nem mesmo falava o chinês. It was a very interesting situation. Era uma situação bem interessante. So then he's trying to translate, but then he's falling asleep while he's translating. Mas ela estava tentando traduzir para o chinês, mas a pessoa acabou dormindo porque ela não conseguia entender. And then in the middle of the fellowship, he just lays down and sleeps. Então, no meio da comunhão, a pessoa deitou e começou a dormir. He just pulls a pillow and starts to sleep in the middle of the fellowship. Ele colocou um travesseiro assim e deitou no meio da comunhão. We just looked at him. The teacher and I, we just looked at him like, wow. Então nós ficamos olhando para ele, uau. But now what do I do? E agora, o que eu vou fazer? We just looked at each other. A gente olhou um para o outro. So what I did was, Então o que eu fiz? I have my English Bible, Eu tinha minha Bíblia em inglês and he has the Korean and Chinese Bible. e ele tinha essa Bíblia coreano-chinês. So I find the verse in the English Bible, and then I open it, find the verse in the Korean Bible, and I turn it around, and I look right next to the Korean verse is the Chinese verse, and I say, read Então, it. eu peguei a Bíblia dele, abri no versículo no inglês, aí a gente achou exatamente o mesmo versículo e eu falava para ele, olha. Everyone, I have fellowship with no words for an hour. Então eu tive comunhão sem falar nada por 1 hora. Silent fellowship. Foi uma comunhão em silêncio. All I did was show her Bible verses in the Então a Bible. única coisa que eu fazia era mostrar para a professora as palavras na Bíblia. I was sweating. I was like stressed. I was like, okay. And then the fellowship finished. E eu estava estressado, suando e mostrando a palavra dessa forma. E acabou. Interesting. About 3-4 years later, Mas a coisa interessante é que depois de 3 a 4 anos, we had World Camp in Korea, nós tivemos um World Camp na Coreia. and many brothers and sisters from China came to Korea. E muitos irmãos e irmãs da China vieram para a Coreia. So I was cleaning, and then one Chinese sister grabbed my arm. Eu estava limpando, e de repente alguns irmãos e irmãs vieram e agarraram meu braço. She said, "Do you remember me?" Você lembra de mim? Eu olhei. I'm an English teacher. Eu sou a professora de inglês. You're the English teacher. Yeah, now I remember you. Yeah. Você é aquela professora de inglês. She É said, mesmo. "Oh, that day I received salvation." Naquele dia eu recebi a salvação. I was like, "What are you talking about?" O que você está falando? I didn't even say anything. Eu não falei nada para So você. yeah, I received salvation. Now I'm married and I live in the church. E agora eu recebi a salvação, agora eu sou casado e vivo dentro da igreja. Everyone, I want to tell you something. Pessoal, eu quero falar algo para Actually, vocês. God doesn't need us to preach the gospel. Na verdade, Deus nem precisa da gente para pregar o You evangelho. understand? I had silent fellowship. Eu tive uma comunhão silenciosa, sem falar nada. She read the word of God and received salvation. It wasn't me. I didn't say anything. Ela leu a palavra de Deus e recebeu a salvação, não fui eu. You understand? Entenderam? God doesn't need me. Deus não precisa de mim. Because salvation comes from God. It does not come from me. Porque a salvação vem de Deus, não vem de mim. If God works, that person will receive salvation. Se Deus trabalhar, aquela pessoa vai receber a And salvação. if he doesn't receive salvation, God didn't work it, then we can pray, we can ask God. There's so many options in the Bible. Então, para a pessoa receber a salvação, você pode pregar, você pode ler. Tem muitas opções dentro da Bíblia. So God is saying, don't say you're too young. You have the word of God. Então, Deus está dizendo, não fale que você é muito novo. Don't just say, I can't do it because this. No, you have the word of God. Não fale que você não pode fazer isso por conta disso ou daquilo. Simplesmente acredite na palavra de Deus. Everybody understand? Entende? You have testimonies in the church. Vocês têm testemunhos dentro da You igreja. have testimonies of Pastor Park. Vocês têm os testemunhos do pastor You Parker. have testimonies of other pastors. Você tem os testemunhos dos outros pastores. All of this is inside of the body of the church. Tudo isso está dentro do nosso corpo, dentro da igreja. You understand? Entende? God put those testimonies in the church as like our immune system.
Deus colocou esses testemunhos dentro da igreja como um sistema imunológico para nós. The same way God worked in those pastors, the servants of God, that's how God is going to work in our life. Da mesma forma que Deus trabalhou na vida desses pastores, na vida da nossa igreja, vai trabalhar na nossa vida. It doesn't matter how long the water was with no life. The moment the word of God entered the water brought forth life. Não importa por quanto tempo a água não tinha vida alguma, mas quando a palavra entrou dentro da água, ela teve vida. It doesn't matter how long this man was crippled. The moment Jesus spoke, he started to walk. Não importa o quanto tempo esse homem enfermo ficou, quando Deus falou com ele, ele pôde andar. Because the strength does not come from me. Porque a força não vem de mim. So everyone, I hope that you will depend on the word of God. Eu quero muito que vocês possam depender da palavra de Deus. Let's pray. Vamos orar.